Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos dar então continuidade à nossa aula sobre Segundo Reinado, né? Nós paramos lá na página 22, vou compartilhar a apostila aqui com vocês, sobre cultura e sociedade, né? Então, retomando um pouquinho o que nós debatemos ontem nas nossas duas aulas de história, o Brasil então passava por algumas transformações, né, modernizações, industrializações decorrentes da economia cafeeira, que era a principal monocultura que o Brasil produzia na época, no segundo reinado, na produção de 1840. E essas transformações decorrentes dessa economia, elas não só atingiram o sentido de industrialização e modernização do Brasil, mas também atingiram toda a classe social dominante, né, a elite. Então, quando esses processos de industrialização e modernização, eles também influenciaram a elite brasileira a tentar, de todas as formas, se aproximar o máximo possível da elite europeia, dos seus padrões de vida. Então, padrões culturais, vestuário, no que diz respeito a consumo, se tornou muito cotidiano a elite frequentar teatro, ópera, que eram características culturais da elite europeia, certo? Outra adoção da elite brasileira em relação ao modo de vida da elite europeia é que o Brasil passou a importar vestuários. Então, o que acontecia? Se em Paris, principalmente Paris, né, que era o principal ponto de referência cultural nesse período, se em Paris determinados vestidos, ou principalmente vestidos, né, saíam de moda ou eram de coleções passadas, eles vendiam para o Brasil, importavam para o Brasil, e a elite carioca, a elite paulistana, a elite no geral, comprava esses vestidos, comprava e usava nesse clima brasileiro que é tão oposto do clima europeu. O europeu é um clima frio, o clima brasileiro é um clima temperado, um clima bem mais quente. E a elite brasileira consumia esses vestidos que eram construídos, né, eram desenhados de acordo com o clima parisiense. Então, o Brasil ele adotou essas características da sociedade, do modo de vida da sociedade europeia, quesito de roupas, de linguagem, de cultura, de consumo. E o mais interessante é que essa adoção desse padrão de vida vai exercer um aprofundamento ainda maior no sentido da desigualdade, da oposição social entre a elite e as classes mais pobres. Por quê? Porque a maioria da população brasileira vivia na miséria, era de extrema pobreza. Dito isso, eu vou pedir para vocês que me parem esse parágrafo aqui, o quarto parágrafo da página 22. Tá? A maioria da população brasileira vivia na miséria ou em condições de extrema penúria. Os escravizados, por sua vez, estavam fora de todos os planos governamentais para que adquirissem melhores condições de vida. E isso vai trazer uma configuração muito interessante para o cenário social brasileiro, porque além, né, dessa adoção, desse modo de vida, aprofundar ainda mais essas raízes de desigualdade, ele vai colocar em oposição dois regimes de discriminação de gênero. Por que eu digo discriminação de gênero? Porque enquanto a elite, dentro da elite, a mulher era vista apenas como seu caráter familiar, materno, como tendo que ser a responsável pelos cuidados da casa, pelos cuidados com a família, criação dos filhos, cuidado com o marido, a classe mais pobre, devido às circunstâncias de dificuldades, de penúrias, a mulher ela tinha o mesmo pé de igualdade que o homem, porque ela tinha de desempenhar o mesmo papel do homem para garantir a sua sobrevivência e, consequentemente, também a sobrevivência da sua própria família.
Então, havia um respeito muito maior pela figura da mulher e sua importância nas classes mais pobres, que não tinham acesso à educação, que não tinham acesso a melhores condições de vida, do que na classe elitizada, que se mostrava mais intelectualizada, que se mostrava mais importante, mas que agravava ainda mais essa discriminação do papel da mulher. Isso é uma dicotomia bem interessante de se abordar. Por último, eu vou pedir para vocês grifarem esses 3 últimos parágrafos a respeito da condição da população negra no Brasil. A população negra escravizada ou alforriada arcava com o trabalho. Eram os trabalhadores escravizados que realizavam desde as tarefas mais simples e leves até o serviço mais pesado. Somado à carga de trabalho, havia também o peso da discriminação que os negros carregavam por toda a vida. Como nós já estudamos isso, tanto em História quanto em Sociologia, mesmo após o processo de abolição da escravatura, a condição da população negra não melhorou. É possível até nós dizermos que ela, pelo contrário, ela agravou ainda mais. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, na sua obra História Geral da Civilização Brasileira, os negros escravizados aspiravam à alforria e os mulatos desejavam o branqueamento. Isso é uma questão muito interessante, porque na virada do século XIX para o século XX, vai surgir uma teoria científica no Brasil, baseada no racismo científico europeu, né, que se chama a teoria do branqueamento, que essa teoria ela baseava no seguinte princípio. A sociedade brasileira da virada do XIX para o XX via a população negra e, consequentemente, essa miscigenação sanguínea, genética, né, como um problema para o desenvolvimento populacional do Brasil. Então, vai surgir uma teoria científica chamada teoria do branqueamento, que é o quê? Conforme essa raça negra fosse sendo purificada pelo sangue branco, a herança genética africana seria totalmente extinguida da sociedade brasileira e da população brasileira, né? E o problema no que diz respeito à miscigenação seria resolvido. Por quê? Porque um negro teria cruzamento genético com branco, esse filho mulato teria cruzamento genético com branco, e o filho teria cruzamento genético com branco, e esses sucessivos cruzamentos genéticos com sangue branco iriam purificar a genética e a população brasileira desse problema que era a tradição, a cultura e a herança africana que nós tínhamos decorrentes da escravidão. Esses objetivos, mesmo que muitas vezes impossíveis, podem ser compreendidos quando atentamos para o fato de que a sociedade brasileira, a discriminação ao negro e ao mulato e a escravidão eram considerados coisas normais. Basta analisar os movimentos que ocorreram no Brasil e que lutavam por uma sociedade mais democrática e liberal. Muitos deles, como a Inconfidência Mineira de 1789, apesar de lutar por liberdade, não apresentava nenhum plano sobre a abolição da escravatura. Então, os inúmeros processos, revoltas, manifestações que nós tivemos, tanto ao longo do período regencial, mas principalmente ao longo do segundo reinado, por mais que eles trabalhassem com uma ideia ou lutassem por um país mais democrático e liberal no sentido político, no que diz respeito às estruturas sociais, eles não apresentavam qualquer tipo de transformação. Por quê? Porque escravidão, preconceito e racismo era algo totalmente normal. Então, não haveria o porquê de mudança dessas estruturas. Ok? Vamos, então, para a página 23, interpretando documentos. Tá? A respeito do trabalho presente na vida de uma criança escravizada, desde a mais tenra idade, nós vamos ler o fragmento a seguir. Tá? Por volta dos 12 anos, o adestramento que os tornava adultos estava se concluindo. Examinando as listas de escravos dos inventários pós-mortem, de 1790 a 1835, ou seja, os testamentos, né, os testamentos dos senhores, dos barões, observa-se que era nesta idade que os meninos e as meninas começavam a trazer a profissão como sobrenome. Chico Roça, João Pastor,
Ana Mucama. Alguns haviam começado muito cedo. O pequeno Gastão, por exemplo, aos 4 anos, já desempenhavam tarefas domésticas leves na fazenda de José de Araújo Rangel. Gastão nem bem se pusera de pé e já tinha o senhor. Manuel, aos 8 anos, já pastoreava o gado da fazenda Caxindiba, pertencente à baronesa de Macaé. E de Rosa, escrava de Josefa Maria Viana, aos 11 anos de idade, dizia-se costureira. Aos 14, era-se um adulto completo. O aprendizado da criança escrava se refletia no preço que alcançava. Por volta dos 4 anos, o mercado ainda pagava uma aposta contra a altíssima mortalidade infantil. Mas, ao iniciar-se no servir, no lavar, no passar, no engomar, remendar roupas, reparar sapatos, trabalhar com madeira, pastorear, e mesmo em tarefas próprias do eito, o preço crescia. O mercado valorava as habilidades que aos poucos se afirmavam. O mercado, entre os 4 e os 11 anos, a criança ia tendo o tempo paulatinamente ocupado pelo trabalho, que levava o melhor e o mais do tempo, diria Machado de Assis. Aprendia um ofício e a ser escravo. O trabalho era o campo privilegiado da pedagogia senhorial. Conceito extremamente interessante. Assim é que, comparativamente ao que valia aos 4 anos de idade, por volta dos 7, um escravo era cerca de 60% mais caro e ao redor dos 11 chegava a valer até 2 vezes mais. Aos 14 anos, a frequência de garotos desempenhando atividades, cumprindo tarefas e especializando-se em termos ocupacionais eram a mesma dos escravos adultos. Dito isso, nós temos 3 atividades referentes à interpretação desse documento, certo? Primeiro diz o seguinte: cite os meios que contribuíam para o aumento de preço de um jovem escravizado. Ou seja, o que contribuía era justamente o fato dele aprender e exercer uma profissão, uma tarefa. Tá? Principalmente porque o fato de o jovem aprender algo, isso dizia respeito à própria agilidade dele em aprender essa função, certo? E o fato dele aprender essa função e desempenhar essa função fazia com que o seu preço aumentasse no mercado de escravos. Segunda questão. Leia o fragmento. Aprendi um ofício e a ser escravo. O trabalho era o campo privilegiado da pedagogia senhorial. O que isso quer dizer? O que isso nos possibilita interpretar? O objetivo pedagógico que estava ligado ao ensino. Mas que tipo de ensino é esse? O ensino intelectual? Não. O ensino físico, o ensino braçal, certo? Era levar os pequenos escravos a desenvolver habilidades e a respeitar e cumprir as demais atividades impostas ao cativo. Então, além deles saberem um determinado tipo de ofício, isso era atrelado também ao seu papel de escravo e à função que deveria ser desempenhada advinda deste papel. E, por último, qual era a principal ameaça, que cita-se no texto, para um proprietário de crianças escravizadas? A mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil, ela poderia vir de diversas formas, através de contrair doenças, através da desnutrição, através de acidentes domésticos. Os índices de mortalidade infantil entre escravos eram muito altos. Na verdade, os índices de mortalidade infantil nesse período eram altos em todas as esferas, mas no que diz respeito aos escravos, eles tinham adjacências que imputavam ainda mais no acréscimo desse risco. Nós vamos, então, agora para o que nós chamamos de a crise da monarquia brasileira, que vai se iniciar lá nos anos de 1870.
Lembrando vocês que o segundo reinado se finda em 1889, com a proclamação da República. O período desses 19 anos que marcam a crise da monarquia brasileira, ele vai ser marcado por inúmeros fenômenos históricos, né? Dentre eles, o conflito do Rio da Prata. O principal deles, que é a Guerra do Paraguai, nós já vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. A questão religiosa e militar que vai surgir ali nos anos de 1880. E, por último, e não menos importante, a abolição da escravatura, que foi ocorrendo de forma gradual. Tá? Então, vamos lá. A crise da monarquia brasileira. A partir dos anos da década de 1860, o segundo reinado começou a dar mostras de falências em vários setores. O Império Brasileiro vinha sendo pressionado por forças externas e internas. A Inglaterra exigia o fim do trabalho escravo, com o objetivo de ampliar o seu mercado consumidor. Internamente, grupos abolicionistas pressionavam em coro com os ingleses, mas lutando por objetivos mais nobres, e os grandes fazendeiros não queriam perder os seus investimentos. Então, esse período vai ser marcado principalmente por um país atingido por diversas lutas diplomáticas e conflitos armados, né? O Rio da Prata e a Guerra do Paraguai são um exemplo. O descontentamento das classes militares para com a monarquia. E, por último, os republicanos, que já eram um partido forte, né, o Partido Radical, lá na Constituição de 1824, aqueles vão ressurgir, né, com força. E esses republicanos, esse Partido Radical, que vai depois, posteriormente, ser denominado de Partido Republicano, ele vai começar a disseminar ideias de que a monarquia é extremamente corrupta. Então, além do contexto internacional de pressão da Inglaterra para a abolição da escravatura, claro, para atender às suas necessidades de mercado, o Brasil vivenciava os seus próprios conflitos internos. Okay? Dentre o primeiro deles, nós vamos citar a região do Rio da Prata. Tá? Então, em 1851 a 1870, o governo brasileiro realiza intervenções militares na região Platina, que diz respeito à Argentina, Uruguai e Paraguai. Os motivos desta intervenção eram disputas territoriais, a tentativa de impedir a formação de um Estado poderoso e rival e garantir a livre navegação nos rios da Bacia do Prata, ou seja, aqui na região do Paraná, Paraguai e Uruguai. E nós temos, então, o principal marco do segundo reinado, que é a Guerra do Paraguai. Por que principal marco? Porque é a partir da Guerra do Paraguai que nós vamos marcar o declínio do segundo reinado, em razão justamente por causa do fortalecimento do exército. Então, é aqui, lá em 1864 e até 1870, que é o período de 6 anos que dura a guerra, né? Começa-se, então, aí marcar o declínio desse segundo reinado, justamente pelo fortalecimento da classe militar. Veja bem, o Paraguai, em relação aos países da América Latina, era um país extremamente atípico. Por que é um país extremamente atípico? Porque ele era o único país da América Latina que estava em pleno desenvolvimento industrial. Desenvolvimento esse já consolidado. O Paraguai era uma exceção, o Paraguai era uma potência em virtude do seu desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele também foi aliado às necessidades de expansão territorial. Certo? Então, o Solano Lopes, que era até então o líder paraguaio, ele vai começar um processo de expansão territorial dos domínios paraguaios. E isso vai fazer com que ele invada terras pertencentes à província do Mato Grosso. Mato Grosso, nosso território. Essa invasão vai fazer com que Brasil, Uruguai e a Argentina se unam militarmente e formem uma tríplice aliança contra o Paraguai.
ok? Então, lá na página 25, esse segundo parágrafo que vocês vão grifar para mim, tá? Diante do avanço paraguaio, Brasil, Argentina e Uruguai formaram, em maio de 1865, a Tríplice Aliança, por meio do qual 3 estados se comprometiam a lutar unidos contra Solano Lopes. Então, veja bem, o Paraguai, ele foi vitorioso a princípio. A partir do momento em que esse conflito começa, o Paraguai sai vitorioso no começo. Só que essa tríplice aliança composta por Brasil, Uruguai e Argentina, eles decretam uma espécie de bloqueio. Bloqueio esse que vai afetar principalmente as questões de reabastecimento do exército paraguaio, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito ao vestuário, no que diz respeito a medicamentos e também no que diz respeito principalmente a armamentos. Então, se a princípio o Paraguai começa a sair vitorioso dos primeiros conflitos originados dessa guerra do Paraguai, a partir do momento em que a Tríplice Aliança decreta o bloqueio, o Paraguai começa a sofrer com a carência de princípios básicos para manter o seu exército. E isso faz com que o Paraguai perca a guerra. Mas eles não só perdem a guerra, eles saem totalmente devastados. Então, a sorte de Solano Lopes começa a mudar quando os integrantes da Tríplice Aliança estabelecem um bloqueio que impossibilitava que os paraguaios se reabastecessem de armamentos, munição, vestuário e remédios. A ocupação do território paraguaio foi demorada e difícil. Em 1869, após a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Porá, o Paraguai se rendeu. A guerra, essa parte que vocês podem notar, deixou cicatrizes bastante profundas em todos os povos que dela participaram. As dívidas externas dos países envolvidos aumentaram. O Paraguai teve seu território diminuído em cerca de 140 mil quilômetros e houve um grande número de mortes em decorrência da violência do conflito, da epidemia e da fome. Calcula-se que cerca de 75% da população paraguaia foi reduzida em decorrência da guerra. O próximo parágrafo vocês também podem grifar, tá? O projeto de modernização e autonomia iniciado por Gaspar Rodrigues de França fracassou, a indústria foi arruinada e o comércio de madeira e de erva mate, antes nacionalizado pelo governo, foi liberado para outros investidores interessados. O Paraguai, após o conflito, tornou-se um país arrasado, pobre e dependente do mercado externo. Sua população foi reduzida pela metade, fator de sérias implicações socioeconômicas. A maioria dos sobreviventes, aproximadamente 200 mil habitantes apenas, eram constituídas de mulheres, idosos e crianças. No Brasil, o fortalecimento do Exército Nacional causou uma séria crise no Império, pois os militares, em número considerável, defendiam a implantação da República. No setor econômico, aumenta-se a dependência e o endividamento em relação à Inglaterra. Após a guerra, cresceram os investimentos britânicos no Brasil. Os ingleses passaram a dominar as atividades bancárias e mineradoras, os serviços urbanos e o transporte ferroviário, entre outros setores da economia nacional. O movimento pela abolição da escravatura ganhou força. Então, no final das contas, quem saiu ganhando com esse conflito foi quem? A Inglaterra. Né? Primeiro de tudo, porque a Inglaterra foi a grande beneficiária, pois acabou com a experiência econômica do Paraguai, né, que foi extremamente arrasada, e reafirmou a sua dependência financeira no Brasil, na Argentina e no Uruguai, através dos seus empréstimos. Na página 26, então, nós temos o exercício do Outras Versões, que diz o seguinte, ele nos traz um excerto sobre a Guerra do Paraguai, escrito pelo Eduardo Galeno. O comércio inglês não dissimulava sua inquietação, não só porque aquele último foco de resistência nacional no coração do continente era invulnerável, mas também, e sobretudo, pela força do exemplo que a experiência paraguaia irradiava perigosamente para os vizinhos. O país mais progressista da América Latina construía seu futuro sem inversões estrangeiras, sem empréstimo do banco inglês e sem bênçãos do livre comércio.
De acordo com o fragmento, analise essas afirmativas. Afirmativa 1. Eduardo Galeno aponta para a participação da Inglaterra, que deseja eliminar a possível concorrência paraguaia na região. Correto, né? Afirmativa 2. O desenvolvimento da economia paraguaia poderia servir de exemplo para outras nações latino-americanas, fato que os ingleses desejavam evitar. Também está correto, afirmativa 2. E afirmativa 3. Eduardo Galeno defende que o conflito ocorreu essencialmente pela rivalidade entre as nações latino-americanas. Essa está errada. Dessa forma, na atividade de outras versões, a resposta C está correta, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Sobre a abolição do trabalho escravo, então, que é o nosso próximo foco, como eu vou bem lembrar vocês, o Brasil vinha sendo profundamente pressionado pela Inglaterra a abolir a escravatura, justamente porque a mão de obra escrava não impulsionava o comércio interno e externo, uma vez que escravo não ganhava por trabalhar. Pelo contrário, o seu trabalho era explorado. Então, a primeira atitude do Brasil em relação à abolição da escravatura vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, que abolia o tráfico negreiro. Tá? Então, não se tinha mais condições de trazer escravos para o Brasil, uma vez que o tráfico negreiro estava abolido. Após o fim do tráfico negreiro, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que libertou todos os filhos de escravizados, ou seja, quem nascesse a partir de 1871 estava livre. Não era tão fácil assim. Tá? Primeiro de tudo, a Lei do Ventre Livre, ela tinha algumas prescrições que não permitiam que esse nascimento fosse tão fácil dessa forma. Ah, nasceu, tá livre. Não, senhor. O escravo, ele ficava sob tutela, os escravos que nascessem a partir de 1871, eles ficavam sob tutela do senhor até os 8 anos de idade, tendo por direito esse senhor explorar o seu trabalho até ele completar 21 anos. Então, a lei do ventre livre, de fato, ela só estava possível de aplicação quando esse escravo completasse 21 anos. Até então, ele ficava até os 8 anos sob tutela do senhor, e dos 8 aos 21, esse senhor tinha direito de exploração dessa mão de obra. Então, se nós formos pensar a lei do ventre livre, ela não tinha absolutamente nada. Né? Aqui na página 27, um pouquinho, nós temos o exercício do Interpretando Documentos, que vai falar justamente sobre essa lei do ventre livre. Então, vamos lá. Artigo número 1. Os filhos de mulher escrava que nasceram no Império, desde a data dessa lei, serão considerados livres e ávidos por engenhos. Inciso 1. Os ditos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores das mães, que terão obrigação de criá-los até os 8 anos de idade completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do Estado uma indenização de 600 mil contos de réis, né, ou de utilizar-se dos serviços do menor até este completar 21 anos. Artigo 2. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos de escravo nascidos desde a data dessa lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos seus senhores. Inciso 1. As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até os 20 anos completos e poderão alugar esses serviços. Diante disso, nossa primeira questão diz o seguinte: os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871 realmente nasciam livres da escravidão? Não. Como nós vimos, ele ficava até 8 anos sob a tutela do senhor, e este tinha o direito de explorar a sua mão de obra até os 21 anos. Letra B. As associações a que eram destinados os filhos de escravos após 1871 eram instituições que tinham por objetivo a emancipação e o bem-estar dessas crianças? Também não. Essas associações, elas apenas cuidavam das crianças que os senhores ou não queriam mais e a abandonavam. Então, essa questão de bem-estar e emancipação também eram inexistentes quanto a essa preocupação. Por último, e não menos importante,
Antes da assinatura da Lei Áurea, lá em 1888, ontem eu fiquei meio confusa, né? 1888, 1888. Nós vamos ter a Lei Saraiva-Cotagipe, que era o quê? Era uma lei que libertava os escravos com mais de 65 anos. Só que veja bem, essa lei, ela só era viável para o senhor de escravos, né? Primeiro de tudo, porque a maioria dos escravos não chegava a 65 anos, dado as condições de vida, de exploração e condições de vida insalubre que eles viviam dentro das fazendas. Ponto número 2. Se o escravo, vamos supor que o escravo, nas melhores condições, vivessem até 65 anos, certo? Essa lei, ela estipulava que, como indenização, lembrei da palavra, demorou um pouquinho, mas lembrei, como indenização, o escravo teria que dar 3 anos a mais do seu trabalho para o senhor. Então, ao invés de ele sair com 65, na melhor das hipóteses, ele saía com 68. Porque 3 anos ele tinha que dar do seu trabalho a mais do que ele já tinha dado para indenizar esse senhor que estava perdendo a sua mão de obra em decorrência dessa lei. Essa lei Saraiva-Cotagipe, ela foi conhecida como a gargalhada nacional. Primeiro porque 65 anos a maioria dos escravos não chegava a essa idade, né? E vamos supor que ele chegasse, ele não estaria livre, porque ele teria que dar mais 3 anos ainda do seu trabalho, da sua mão de obra, para esse senhor como indenização. Por último, aí então, de fato, em 1888, a princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea, que definitivamente abole a escravidão no Brasil. Por um lado, positivo para os ex-escravos, porque eles saíram da condição de objeto de propriedade e tomaram para si novamente a sua característica como indivíduo. Ponto negativo, porque eles foram abandonados à própria sorte. Ponto excelente para a elite brasileira, que não teve mais que se preocupar ou investir em mão de obra que não pudesse dar o mesmo retorno esperado. Por último, e não menos importante, a questão religiosa e militar no Brasil. O que foi a questão religiosa e militar no Brasil? Nós vamos grifar. Opa, deixa eu acertar aqui. Nós vamos grifar toda essa primeira parte aqui. A questão religiosa. Deixa eu ver, a parte de baixo depois. A questão religiosa pode ser entendida de acordo com 2 pontos que causaram estremecimento entre o imperador e os membros da Igreja Católica. Lembrando que lá na Constituição de 1824, a Igreja era submissa ao Estado. O primeiro foi o padroado, ou seja, a nomeação de bispos pelo imperador, o qual causou grande descontentamento entre os líderes religiosos. Outro fator que contribuiu para agravar as relações foi a declaração da bula Syllabus, pelo Papa Pio IX em 1864. Esse documento determinou a expulsão de todos os maçons dos quadros da igreja. Só que Dom Pedro II tinha afinidades com a maçonaria, era simpatizante da maçonaria, fazendo valer seu poder de vetar as ordens e determinações do Papa no Brasil, não permitindo o cumprimento da bula. Por último, temos a questão militar. Deixa eu só dar uma olhadinha em quais páginas vocês. É apenas essa. O exército, após participar da Guerra do Paraguai, ambicionava cada vez mais maior participação no governo. Os oficiais mais bem graduados, inspirados pelas ideias de Augusto Conte, passaram a exigir postos de liderança no governo imperial. Essa disputa de poder entre o imperador e os integrantes do exército brasileiro ficou conhecida como questão militar. Veja bem, nós vamos trabalhar com a República nos próximos capítulos da nossa apostila, e nós vamos notar que a República Brasileira, o processo, né, de proclamação da República no Brasil foi feito de uma forma extremamente informal. Tão informal que nem a monarquia nem a população sabia que ele estava ocorrendo. Ok? Mas isso é um conteúdo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Beleza, galera? Muito obrigada, gente. Um bom dia para vocês e até amanhã. Tchau, galera.